Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos desvendar mais alguns mistérios. Mas antes de desvendarmos alguns mistérios, vamos relembrar alguns combinados bem importantes. Então, olha lá: lavar bem as mãos, mantê-las higienizadas, sentar no local confortável, um local adequado para que você preste atenção à aula, aprenda muito mais, interaja aqui comigo o tempo inteiro nas atividades e sempre usar máscara, porque ela nos protege. E os materiais, já separou? Eu espero que sim, mas vamos relembrar. Que é o caderno, o lápis, a borracha ou apontador. E sempre que aparecer esse caderninho aí, é sinal que aquela atividade nós vamos fazer o registro. Lembre-se, todos os registros, eles são importantes, porque o seu caderno é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de consulta. Então, tudo que nós vamos registrando, sempre quando gera dúvida, a gente volta no caderno também para nos ajudar, ok? Então, vamos para o primeiro registro da aula de hoje. E coloque aí a data e a aula de língua portuguesa. Antes de nós prosseguirmos a leitura da nossa história e desvendar será esse mistério na aula de hoje, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, lembre-se, nós falamos um pouquinho sobre o livro, né? Que ele tem vários autores, as histórias são clássicas, são recontadas nele, e descobrimos que o texto que nós lemos, né? Começamos a ler na aula anterior, era o incrível enigma do galinheiro, que nós ainda não sabemos qual que é o enigma, mas nós vamos descobrir. Vocês descobriram, né, o título do texto, decifrando, né, o enigma que vocês tinham aí. Ele estava um pouco difícil, mas foi bem bacana de fazer. E em seguida, vocês tinham uma hipótese aí para levantar, que foi o que eu acabei de falar. Qual que era o enigma da história? Nós ainda não sabemos. Será que nós vamos descobrir qual que é hoje? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Depois nós descobrimos quem é o autor e o ilustrador dessa história, né? Nós vimos que esse autor é um autor bastante conhecido e produziu muitos livros ao longo da vida dele. Daí fizemos um de olho do texto, em que nós olhamos alguns detalhes que nos ajudaram a compreender melhor esse texto, esse início do texto que nós estávamos lendo. Nós também olhamos o dicionário, porque o dicionário é uma importante fonte de consulta para a gente em relação a significados de palavras, então nós analisamos também algumas questões com o dicionário. Nós viajamos até Londres, né? E aí nós descobrimos algumas características de Londres, vimos alguns pontos turísticos, né? Algumas situações bem peculiares daquela cidade, vimos a distância do Brasil até Londres, né? O Paraná, mais precisamente. E nós encerramos a aula também com de olho no texto, que nós fizemos mais algumas questões utilizando o dicionário. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar a leitura. E lembre-se, antes de nós retomarmos a leitura, nós vamos relembrar o que aconteceu na primeira parte da história. E lembre-se que vocês tinham que registrar a sua hipótese, qual que era o enigma que estava acontecendo no galinheiro. Então, acompanhe aí comigo o nosso Relembrando a História. Então,
a primeira parte lá, Sherlock Holmes morava em Londres e estava aposentado. Então ele já trabalhou bastante na vida dele e agora ele estava no momento mais tranquilo, aposentado, curtindo muito a vida dele. Aí o tio Clarimundo, que lê muitas histórias e aventuras de Sherlock, decidiu contratar o Sherlock Holmes. O que o Sherlock fez? Atravessou o oceano e foi até lá. E não era para trazer o seu secretário, o Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase, elementar, Watson. Então ele não queria que o secretário viesse junto, porque ele achava que o secretário não ia ajudar muito, né, para descobrir o que estava acontecendo. E a mamãe disse que se trata de um caso significante. Então a mãe achava que não era muito importante, né, descobrir por que estava sumindo aquelas galinhas. Mas, então, para a gente descobrir o que vai acontecer, qual é o enigma, vamos à leitura. Então hoje nós vamos dar continuidade para essa leitura. Então acompanha aí comigo. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso estando a casa cercada de paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico e, mais logicamente, sua lupa, que aumentava tudo, e chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas. Ou ficaria melhor o incrível enigma do galinheiro? Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então, me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno, espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso. Um palito ou uma folha de árvore? Examinava concentradamente. Depois, tomava notas no caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. E na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação. Sumiu outra galinha. E aí eu pergunto para você, o que será que aconteceu com a galinha? Há suspeitos para esse crime? Quem você acha que são os suspeitos? E aí? Sumiu outra galinha, mesmo com o detetive lá. Então eu vou dar um tempinho para você registrar as suas hipóteses acerca dessas questões aí que ainda não foram respondidas. Pois bem, nós temos algumas perguntas que ainda não foram respondidas. Então você tem que pensar com calma no que pode ter acontecido. E aí, nós vimos que na aula de hoje nós não solucionamos o caso ainda. Então isso vai ficar para a próxima aula.
Mas nós descobrimos algo importante. Olha a pergunta da aula anterior. Que enigma era esse? Você descobriu qual era o enigma? Sua hipótese se confirmou? Olha lá que alguém andava assaltando o nosso galinheiro e a cada dia sumia uma galinha. Então o enigma a gente tinha, mas como estava acontecendo isso ainda e quem fazia, a gente ainda não tem essa resposta. Muito bem. Olha lá que tinha outra questão para a gente pensar. Como você imagina o detetive Sherlock Holmes? O autor descreveu o nosso Sherlock da seguinte maneira. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico e mais logicamente sua lupa que aumentava tudo. Então aqui é a descrição do Sherlock. E essa descrição do Sherlock bateu com como você imaginaria ele? Olha como o ilustrador fez o nosso Sherlock, olha lá. Exatamente como o nosso autor descreveu ele. E vocês perceberam que ainda o nosso ilustrador colocou isso aqui, ó, olha lá, ó. Ele ainda destacou aquela estrelinha lá nas costas do Sherlock. Por que será que ele fez isso? Eu tenho certeza que você deve ter falado, porque ele tá com dor nas costas, ele já tá com uma idade avançada. Pode ser. Ou, né, foi muito rápido, se abaixou muito rápido para ver algo que ele suspeitava que ia ajudar, né, nessa investigação. Muito bem. Então, pensando nisso, vocês viram que a gente tinha uma cena lá. E essa cena, nós tínhamos algumas pessoas. Vamos identificar cada uma delas? Olha lá, isso aí ajudou vocês, né? Então, a cena é a seguinte. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Então, vamos identificar quem é quem na história. Então, será eu, olha lá quem sou eu, os meus pais, olha a cara de desconfiado do pai, olha a cara da mãe. Será que a mãe tá brava? Será que a mãe também tá desconfiada? Olha lá o tio Clarimundo, olha lá o senhor simpático, né? Olha o que ele tem lá, né, no suspensório dele, né? Uma revistinha de quem? Do Sherlock, um livro, né, do Sherlock. E a empregada Noca. E onde eles estão? No pequeno quintal espremido, onde ficava o galinheiro. Muito bem. Então agora a gente já viu alguns detalhes da história como um todo. Então vamos aprofundar esse olhar de olho no texto. Então aqui nós vamos fazer algumas questõezinhas que também vai nos ajudar a pensar nesse final dessa história que ainda nós não temos. Então a primeira questão para você fazer aí é a seguinte. Quem faria isso estando a casa cercada de paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular. A partir dessa descrição, como que você ilustraria o cenário onde se passa a história? Então você vai reler esse trecho e vai ilustrar aí no seu caderno como que você pensa que é esse local, né? Porque a gente só viu um detalhezinho ali onde a família estava, mas como que é esse local a partir da leitura do trecho? Já ilustrou? Se não terminou, não tem problema. Finaliza depois. O importante é que você já deixou encaminhado aí o seu rascunho. Vamos analisar uma outra questão? Então, leia aí comigo. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Um enigma muito enigmático, sim. E olha a questão que nós vamos refletir.
Por que o sumiço das galinhas é tão misterioso? Então eu quero que você registre o porquê é tão misterioso esse sumiço das galinhas. E aí, por que será? Vamos analisar essa imagem aqui, ó. E ela vai te ajudar a responder. Olha lá. Então, o sumiço das galinhas é tão misterioso porque, vejam bem essa imagem. A casa ela é cercada de prédios altos. E nela só mora uma família e a empregada. E olha o quintal que a gente já viu lá em detalhe. O quintal era pequeno e espremido entre os prédios. Por isso que o sumiço das galinhas é muito misterioso. Porque olhem bem essa imagem, né? Como que alguém ia conseguir entrar ali, né? Parece que é praticamente impossível alguém entrar ali não mais para roubar uma galinha. Então, vocês perceberam então que o sumiço é misterioso, sim. Porque olhando pela imagem a gente vê o quê? A gente vê que é quase impossível de alguém pular lá para pegar as galinhas, né? Por tanto prédio em volta e muro alto. Muito bem. Então vamos agora analisar outra questão. Sherlock Holmes, assim que chegou para investigar o caso do sumiço das galinhas, anunciou seu principal suspeito. De quem que ele estava falando? Da empregada, do mordomo ou do tio Clarimundo? Então, de quem que o Sherlock Holmes desconfiava? Da empregada? Não. Do mordomo? Ou do tio Clarimundo? Olha lá, até o tio Clarimundo já saiu, né? Porque ele desconfiava do mordomo. Vamos ver o trechinho que ele fala sobre isso? Então, vamos ler lá. Olha só. Na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo, informou Sherlock. E onde está o suspeito? Então, por aqui a gente vê que o Sherlock diretamente foi e falou que era o mordomo, mas a família não tinha mordomo. E aí, quem será o suspeito? Vamos analisar mais uma questão? Então, leia aí comigo. Na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo, informou Sherlock. E onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Você sabe o que é o mordomo? Vamos ver o que diz o dicionário? Com essas definições, eu quero que você me diga o que faz o mordomo, pensando nesse contexto onde ele está inserido na história. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho para você refletir aí.
Leu com calma? Então, qual é o significado ali de mordomo? O que ele faz numa casa? Olha lá, a primeira definição já nos diz, né? Chefe dos criados de uma grande casa. Então, o mordomo, ele administra uma casa. A única função dele é essa. E pensando nisso, então, agora que você já sabe a função do mordomo em uma casa, como você imagina que seria se tivesse na história? Então, você vai ilustrar no seu caderno aí agora, tá? Então, pense, o mordomo, ele é o chefe, né, que administra aquela casa. Então, como que ele seria na sua visão se nessa história tivesse Ilustração pronta? Se não tiver, já sabe, finaliza ela depois. Vamos agora observar com bastante atenção essa questão. O que será que Sherlock Holmes achou, descobriu pela lente de sua lupa? Então ele tinha lá a lupinha dele e ele estava olhando tudo que tinha no chão por meio dela. Porque qual que é a função da lupa? Aumentar. Não é mesmo? E isso faz com que ele olhe melhor os detalhes. Então eu quero que você me diga o que ele achou ali que chamou a atenção dele e poderia ser uma provável pista para o sumiço das galinhas. Vamos olhar o que ele está vendo que chamou tanta atenção? Então ele tem lá a lupinha dele, olha lá. Olha o que era. Vamos ler o trecho para ver se você identifica o que é. Ele tirou a lupa do bolso, um palito ou uma folha de árvore e examinava concentradamente, olhando por essa imagem ampliada aí. Então, o que provavelmente era aquela pista, né, que o detetive achou? Isso mesmo, um palito de fósforo. Tudo bem? Tá até aqui? Já começou aí a refletir algumas situações? Tenho certeza que você já tem algum suspeito aí, não é mesmo? Mas antes da gente se encaminhar para o final da aula, vamos analisar algumas ações que aconteceram ao longo da história. É o de olho nas ações, que é o momento em que nós vamos olhar com mais atenção para algumas palavrinhas. Então, olha aí comigo. Vamos observar as palavras destacadas nesses trechos. Olha o primeiro trecho. Isso aconteceu numa época em que o grande Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então, vocês viram que nós fizemos o quê? Nós temos algumas palavras que são destacadas e essas palavras, elas dizem algo sobre o tempo, se você percebeu, certo? E ela tem uma função muito importante na construção de um texto. Então, olha lá. E como que a gente chama essas palavras? Bom,
Essas palavras, nós chamamos elas, que você já viu ano passado, que são as ações, ou seja, são os verbos. E os verbos, eles são responsáveis por dar a ação, uma movimentação aí na história. E ele pode ser flexionado de maneiras diversas, ou seja, eu posso usar ele flexionando de acordo com o que eu quero construir. Então, por exemplo, esse verbo, essa ação, ela pode acontecer no passado, no presente ou no futuro. Então, eu posso flexionar o tempo do verbo. Eu também posso flexionar o tempo do verbo em singular e plural, que a gente chama de número. Ou em pessoa, que pode ser o eu, ou pode ser o nós, ou ele, ou ela. Tudo bem? Então, esse verbo, essa ação, ela pode ser flexionada a depender do significado que eu vou atribuir àquele texto que eu estou construindo. Então, nós vamos analisar essas palavrinhas agora, pensando nesse tempo do verbo, dessa forma com que o verbo foi utilizado nessa história. Então, leiam lá comigo a primeira. No trecho, os verbos destacados se referem a algo que aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Então, aconteceu e estava. Então, se aconteceu e se estava, eu estou falando do passado, que eu tenho certeza que você refletiu dessa forma. Vamos ver mais um? E se a ação agora é o mesmo trecho? E se essa ação, ao invés de ter acontecido no passado, acontecesse no presente? Como que ela ficaria? Um tempinho aí para você registrar. Pensou? Modificou aí como que ficou? Então vamos ver aqui como que fica o verbo. Isso acontece numa época em que o grande Sherlock Holmes está aposentado, então esquecido. Então, aconteceu, acontece. Estava e está. Então vocês viram essa flexibilidade que o verbo teve no trecho. Vamos analisar outro caso? Agora o caso é o seguinte: não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Os verbos destacados, eles se referem a algo que aconteceu no passado, presente ou futuro. Registre os verbos e o tempo que ele está. Vamos analisar? Então, primeiro eu tenho temos. Temos está no presente. E lamentou está no passado. Então, o futuro vai embora. Então, temos, nós temos, né, neste momento. Por isso que ele está no presente. Então, aqui eu tenho os dois tempos, né, nessa situação. E agora, leia esse trecho e vamos pensar sobre ele. Esse enigma está nos pondo malucos. Esse verbo está
e ele se refere a algo que aconteceu no passado, a algo que acontece no presente ou a algo que acontecerá no futuro. Pense aí, registra o verbo e me diga se ele está se referindo a que tempo. Vamos conferir? Então, eu tenho lá, esse enigma está. Está. Então, quer dizer que é algo que acontece no presente. E vocês estão vendo que o tempo do verbo ele é muito importante para ele determinar, né, como que vai se dar, né, a continuidade da história. Então, o verbo ele é fundamental a gente pensar nessas ações. Então, vamos agora arrumar esse trecho de uma outra maneira. Então, caso essa passagem do texto acontecesse agora no passado, então ela está no presente e eu vou refazer esse trecho agora no passado. Como que ficaria? Já refletiu? Então vamos agora ver como que ficaria a troca. Então o texto aconteceu no presente, esse enigma está. Agora nós vamos transformá-lo para o passado. Então fica esse enigma estava. Então vocês perceberam que as ações elas são super importantes a gente definir esse tempo em que elas acontecem, mesmo porque para a gente não misturar informações e ficar um texto muito confuso. Mas agora eu tenho um desafio para você, porque agora você é o autor. Então eu vou ler com você bem devagar para você entender o que nós vamos fazer agora. Você viu que o enigma do conto, o incrível enigma do galinheiro, ainda não foi revelado. Com certeza você já deve ter um suspeito, um culpado pelo sumiço das galinhas e as razões que o levou a tomar essa atitude. Então proponho você esse desafio. Como ficaria o desfecho desse conto? Vocês viram que nós estamos levantando hipóteses em algumas partes da aula aí, né? Da aula anterior e da aula de hoje. E quando nós encerramos a segunda parte da história, tinha algumas perguntas para ajudar você a levantar hipóteses. Então agora é o momento em que você é o autor desse texto. Tudo bem? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o desfecho. É como termina a história, porque a gente não sabe como termina a história. Nós não sabemos quem são suspeitos, nós não sabemos como aconteceu o sumiço. Tá? Então eu vou dar um tempinho aí para você fazer o registro, só o que está sublinhado. Como ficaria o desfecho desse conto. E aí eu já vou voltar com vocês para algumas questões que vai ajudar você a pensar como que você vai produzir esse desfecho. Anotou aí então como ficaria o desfecho? Então eu vou agora passar para vocês como que vocês vão fazer isso. Então acompanha aí comigo. Então ao terminar o seu desfecho, confira. Na verdade, enquanto você está construindo, você já pode ir pensando nessas questões que são super importantes para te ajudar a direcionar o seu pensamento. Então olha a primeira.
Como será que a galinha desapareceu? Isso é importante a gente saber? É, porque é um enigma, não é verdade? Próximo. Como descobriram o culpado? Porque se a gente está fazendo desfecho, logo eu tenho que ter um culpado. Quem que foi esse culpado? Foi o tio Clarimundo? Foi a mãe? Foi o próprio Sherlock? Foi o menino? Foi a empregada? Ou foi o pai? Qualquer um pode ser suspeito aí nessa família. Ou foi alguém de fora? Não sei, é só criatividade. O que aconteceu após descobrirem quem estava assaltando o galinheiro? E aí, o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu? Será que eles compraram as galinhas? Será que desistiram de criar galinhas? Não sei. Vai pensando aí. E importante, 2 detalhes aqui, ó. O parágrafo e a pontuação. Então, vocês perceberam que enquanto nós estávamos lendo, as narrativas, elas têm uma marcação própria delas. 2 pontos, parágrafo e travessão. Por quê? Porque eu vou indicar a fala de uma pessoa. Então, toda vez que alguém fala, eu tenho que usar o travessão. E sempre acompanhado do parágrafo. Você percebeu isso? Sempre que eu vou dar indício, né? Eu vou indicar que alguém vai falar, eu tenho que usar os 2 pontos. Eu tenho que, né, olhar com cuidado toda essa questão de pontuação que envolve as narrativas ou qualquer outro texto, mas a narrativa em especial. Então eu vou dar um tempinho para você copiar, né, essas questões que estão aí no slide, para você, ao construir o seu texto, você ir pensando sobre essas questões que são importantes da gente resolver. E você já pode aproveitar também, assim que você terminar de copiar essas informações, você começar a rascunhar esse final. Como que terminou essa história. Fique tranquilo que você vai ter tempo para você começar a pensar nela já.
Terminou já essa história? Eu tenho certeza que o final ainda não, porque você vai ter bastante tempo aí pra fazer, pra você ser criativo, cheio de suspense e mistério na sua história aí, no seu desfecho, como terminou o incrível enigma do galinheiro. E nós nos encontramos na próxima aula. Então se cuida e até lá!